Entrevista com o Grupo da Parceria no programa Em Busca de Conhecimento com Alan Fernandes pela Rádio Mundial. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Eu sou Alan Fernandes, estamos aqui mais uma vez em busca de conhecimento com a gratificação e convidados especiais. Novamente, o Grupo da Parceria com Rafael Hungria e Felipe Naves. Sejam bem-vindos ao programa mais uma vez. Hoje, queridos ouvintes, nós vamos falar sobre... continuar o nosso assunto, né, Rafael? Onde nós começamos a introduzir muito na parte dos dimensionais seres planetários. Qual é a diferença, né, entre os planetários e os dimensionais? E vamos falar um pouco sobre a história deles. Como que surgiram os planetários, como que surgiram os dimensionais, que momento que eles começaram a se integrar na sociedade e como que os dimensionais chegaram, se existia alguma coisa antes disso. Enfim, vamos confundir. É um assunto muito interessante mesmo. Acho que no programa anterior a gente pôde falar um pouco da questão dos dimensionais, né? E despertou muita gente, muitas curiosidades, muitas dúvidas, né? Então, acho que realmente vale a pena aprofundar. Eu recebi muitos e-mails dos ouvintes perguntando, olha, eu gostaria de saber se eu sou dimensional. Como que eu sei se eu sou dimensional? Como se eu sei se eu sou planetário? Enfim, como que eu faço para voltar para casa? Quando que tem uma palestra do Grupo da Parceria? Então, bom, foi marcante o nosso último programa, com os ouvintes ligando. Teve a senhora que ligou emocionada, né, que ela... entrou na nossa frequência, entrou na vibe do ser dimensional, de que eu sempre sinto essa saudade de casa e agora vocês estão me falando o que é todo esse sentimento que eu sempre tive, né? Para mim foi incrível também quando eu tive esse despertar, como eu comentei para você aquele dia, né? Naquele contato, naquela interação que nós tivemos com o ser de forma física e verbal. Isso. E ele nos passou as informações claras com relação aos dimensionais, com relação a essa presença nossa aqui. Realmente foi um momento marcante para mim, foi um divisor de águas, assim, né? As informações que nós recebemos deu um novo norte para a minha vida e para a vida das pessoas que estavam sempre acompanhando a gente no grupo e tudo mais. Felipe, você participou desse contato também ou não? Eu comecei a me interessar também com essa propagação que eles fizeram. Eu sinto saudades de casa. Da onde eu sou, né? Da onde eu sou. Eu volto? Né? Então eu fui em busca, já soube dessa parceria, desse grupo da parceria. Fui até o Rafa aí, que eu conheci o Rafa lá na fazenda do Projeto Portal. Conheci o Rafael Hungria lá. Fiz alguns questionamentos para ele. Ele me acolheu no quesito de passar informações, né? Ele me tirou algumas dúvidas. Ele me explicou um pouquinho mais de como é que é esse momento de chegar em casa, né? Ou de procurar a sua casa. Perfeito. Então, nessa visita que eu fiz ao Projeto Portal, eu também tive, né, o contato com o nosso parceiro Bilu, né? Ele me passou informações pra gente, e aí que eu comecei a despertar ao processo de questionamento e do processo de discernimento, de consciência. Perfeito, Felipe. E dentro dos seres dimensionais e planetários, Rafael, eu gostaria que você explicasse um pouco mais pra gente a história, né? Porque, beleza, os planetários, nós entendemos que eles foram criados, é isso? Eles foram Exatamente. Criados por um grupo de colonizadores extraterrestres? Isso. Assim que a gente falaria? Mais ou menos 400 milhões de anos atrás. A gente não tem uma data precisa, assim. Mas as informações que nós recebemos dizem que algumas raças físicas planetárias, cientistas, exploradores, tiveram a permissão de vir para o planeta Terra para realizar algumas explorações de minério, né, de recursos minerais naturais. Em uma pesquisa sua, eu li que essa pesquisa, esse reconhecimento de campo que esses planetários, esses seres extraterrestres e exploradores fizeram, eles estavam em busca do elemento 27, que é o cobalto, né? E eles ficaram sabendo que tinha aqui no planeta. Exatamente. É interessante que quando essas raças posteriores chegaram aqui, foram 5 raças, né? Orion, Pleiades, Antares, Pégasus e Sirius. Dentre essas raças, eles encontraram aqui alguns seres planetários já da Terra, primitivos, que a gente tinha como essa imagem do macaco, né? Do homem meio macaco. Primata, né? Neandertal, enfim. Exatamente. E eles fizeram algumas alterações genéticas, modificaram essa raça planetária que estava na Terra para servir de trabalhadores. Rafael, peraí. Para eles. Você está falando do elo que a ciência não conseguiu encontrar até hoje. Exatamente. Então, aquele assunto, nas suas né? pesquisas, esse elo que a ciência nunca conseguiu encontrar foi uma mutação genética
que seres extraterrestres fizeram no primata. Exatamente. É isso? Por isso justificaria a evolução drástica em tão pouco tempo? É isso que você está... Sim, exatamente. E o detalhe é que esses seres planetários da Terra, né, os terráqueos, interagiram com esses seres planetários de outros mundos de terceira dimensão, que eram seres físicos também, que vieram para a Terra para explorar o planeta, para fazerem certos trabalhos aqui, que foi permitido por um certo conselho interestelar que rege os planetas de terceira dimensão. Perfeito. Né? Foi permitida essa chegada aqui, não foi uma invasão. Não, então foi consensual. Consensual. Na época era permitido a Terra ser explorada, né? Só que depois de um tempo, muito tempo depois, né, o conselho também se reuniu e existiam esses seres dimensionais que nós conversamos outra vez, que eles existem em outros mundos, de outras dimensões, né? E foi reunido um grande conselho para que fosse enviado à Terra também raças e seres extraterrestres de outras dimensões que iriam se densificar, se materializar e também participar desse processo na Terra, trazendo benefícios e uma certa evolução e ajudar essa humanidade planetária. Mas não entrou em contradição esses seres com os outros? Exatamente. Houve essa contradição. Porque quando eles chegaram, primeiro, que esses dimensionais que vinham de outros mundos, de outras dimensões, eles perderam um pouco a consciência deles aqui na Terra, né? Eles vieram para ajudar. Sim. Né? Esse primeiro grupo, vamos colocar assim, eles chegaram aqui há mais ou menos 13 mil anos antes de Cristo. Só que eram seres dimensionais. Seres dimensionais. Vieram para a Terra de ajudar a humanidade terrestre e realizar alguns aperfeiçoamentos aqui na Terra para impulsionar a evolução dos planetários. Ou seja, esse grupo de seres extraterrestres dimensionais chegaram na Terra para ajudar aqueles que sofreram mutação genética por outros criadores, por aquelas 5 raças criadoras, é isso? Também. E para ajustar alguns desvirtuamentos que essas raças estavam fazendo na Terra, que estavam extrapolando um pouco dos limites que o Conselho havia estipulado dentro dessa permissão. Por exemplo? Bom, abusos, né, dentro da tecnologia, né, exploração em demasia de certas áreas do planeta que não poderiam prejudicar certos pontos energéticos do planeta e tudo mais. Então, assim, foi reunido nesse conselho, nós conhecemos como as 49 raças Conselho das 49 raças. Dimensionais, e foi enviado esse primeiro grupo para a Terra. Só que aconteceu algo inesperado. Esse primeiro grupo aqui chegou e perdeu a consciência. Eles esqueceram o que vieram fazer aqui, se misturaram com os planetários da Terra. Por que eles perderam a consciência? Por causa da densidade do planeta, um dos motivos, né? E eles sabiam disso. Eles sabiam que iam chegar na terceira dimensão, ia ter um esquecimento, ia ter uma densificação muito grande. E eles entraram em contato com uma certa anomalia que existia no planeta Terra, né? Que foi se agravando com o decorrer do tempo. Então, os dimensionais que aqui chegaram, eles não encarnaram aqui na Terra. Eles chegaram eles fisicamente. Foram externos, né? Exatamente. Vieram um grupo e se materializaram. Exatamente. Aqui. Exatamente. E, como eles eram seres de outras dimensões, eles entraram numa dimensão que não era muito conhecida por eles, né? Então, a vida se tornou um pouco delicada. As emoções afloraram de uma forma muito intensa. Eles não tinham tantas emoções, né? Sim. Então, a questão do ego, a questão do emocional... As emoções carnais. Exatamente. Então, eles se misturaram com os planetários e até se envolveram, digamos assim, gerando certos débitos com a humanidade terrena. Existem algumas passagens na Bíblia e também em outras fontes de pesquisa, como a Tábua dos Sumérios, que falam de seres extraterrestres se envolvendo com seres planetários, dando origem a uma determinada raça. Disso que você está falando? Isso aconteceu em seguida. Houve uma miscigenação, né? Isso. Essas raças, o código genético dimensional extraterrestre se misturou. Surgiram, então, algumas raças de miscigenação de raças extraterrestres dimensionais com as planetárias que aqui já estavam. Perfeito. Né? Então, isso, de certa forma, aperfeiçoou a genética do ser humano na Terra, dos corpos físicos, do planetário, né? E, dentro de um plano maior, favoreceria a reencarnação dos dimensionais em corpos mais aperfeiçoados. Então, o dimensional que densificou, perdeu um pouco a consciência... e desenvolveu nessa interação carnal, física, sexual com os planetários,
entraram no processo reencarnatório do Entraram. planeta de terceira dimensão. Sim, porque eles perderam o corpo depois de um tempo, eles morreram naturalmente, né? Uhum. Eles ficaram na Terra para realizar uma missão, um compromisso. E esqueceram o que tinham que fazer e morreram. A partir daí foram para o plano espiritual da Terra, na terceira dimensão, e reencarnaram. Só que eles não iam ter mais o corpo que eles tinham Corpo de extra, de né? extraterrestre. Precisariam de um corpo com uma genética aperfeiçoada, e não existia. Foi então que foi enviado um novo grupo, um segundo grupo, para ajudar esses dimensionais a despertarem e a resgatar a sua origem, a retornar para casa. E lembrar de seus compromissos também, para ajudar. Esse segundo grupo veio mais ou menos em 6.000 antes de Cristo. 6.000 antes de Cristo. É. Ó, vamos lá despertar Isso. a galera que eles se perderam. Se perderam. Entendeu? E vamos ajudar na genética de novo, porque tá difícil a reencarnação lá deles. Estão renascendo em corpos muito ainda com um código genético que estava dificultando o desenvolvimento das habilidades dos dimensionais. E da consciência também. Tá? Tava muito densificada a questão. Então, esse segundo grupo chegou, que vieram para ajudar e resgatar os dimensionais que vieram do primeiro grupo. E aconteceu a mesma coisa. De novo. De novo. O mesmo erro. Exato. Eles esqueceram os compromissos, se perderam. A maioria, né? É complexo esse assunto. É um assunto que nós estamos pesquisando ainda, né? Desvendando esses mistérios, assim. Essas informações que eu estou passando foram passadas diretamente pelos nossos parceiros de forma física e verbal, através de contatos. Seres das 49 raças. Das 49 raças. Que são parte desse conselho, né? Intergaláctico, esse conselho divino, dimensional, cósmico, que estão aí para ajudar a humanidade. O que eles passaram? Que depois desses dois grupos que chegaram aqui e acabaram esquecendo as suas missões, seus compromissos, né? Um terceiro grupo foi enviado depois. Mais um grupo. Em 4004 a.C. Esse grupo, engraçado, quando eles chegaram, para evitar que eles esquecessem a origem deles... Aconteceu o mesmo erro. Aconteceu o mesmo erro. Eles já vieram precavidos. Primeiro que eles já tinham uma frequência vibracional e um nível consciencial um pouco superior aos dimensionais que vieram antes. Né? Estavam mais preparados, depois de dois erros, né? Exatamente. Já vamos se precaver. Então, quando eles chegaram, eles deixaram em alguns pontos do planeta o que nós chamamos de placas. Então, mas são físicas? São físicas e dimensionais também, elas interagem. Porque na linha do esoterismo tem vários médiums que dizem se conectar com plano acaixa, o registro acástico e tudo mais. Já essas placas, elas são físicas. Nós escrevemos essas placas quando chegamos aqui, nós dimensionais. E essas placas estão, de certa forma, localizadas no planeta em certos pontos que os dimensionais iriam, em algum momento do futuro, dentro desse acordo que eles criaram, né, a acessar essas placas e lembrar, de certa forma, e reativar a frequência deles do compromisso, a memória cósmica. Isso é extraordinário. Mas, assim, existe provas disso? Tem alguém que já... Existe prova. Você está me falando que teve um grupo de pessoas que já conseguiu resgatar suas placas? Muitas pessoas... Aí você vai ter que me dar mais detalhes sobre isso, por favor. Centenas de pessoas que estão em processo de treinamento. E algumas delas já acessaram suas placas em galerias subterrâneas em alguns pontos que foram encontradas. Fisicamente? Fisicamente. A pessoa vai caminhando, entra num túnel. Como algumas placas se materializaram pela parede, né, de cavernas, assim. Outras placas surgiam no céu, flutuando, caíam na mão da pessoa. Algumas placas apareciam apenas plasmadas nas pedras, assim, na parede, com inscrições. E a pessoa ia decifrando aqueles códigos e ia resgatando a sua memória cósmica. Essas pessoas, para elas resgatarem isso, elas têm que ter sido, no mínimo, as mesmas que chegaram. As mesmas. E foram essas mesmas. Então é o despertar dos dimensionais que já está acontecendo. Exatamente. Esses dimensionais que chegaram, é interessante observar que todos os dimensionais, para quem tem a clarividência, a terceira visão ativa, existe um símbolo na testa deles. Sim. Uma simbologia. Uma simbologia. E que lá está escrito, digamos assim, todo o percurso, toda a trajetória dele nos pontos que ele passou no universo, no cosmos. Até chegar no planeta Terra. Até chegar na Terra, Então a missão que ele realizou desde o momento que ele saiu da partícula divina, foi passando em planetas, realizando missões, até chegar aqui. Exatamente. E aqui a gente já está no terceiro erro, é isso? Já estamos... Então, assim, esse terceiro grupo veio com todo esse acordo, essa segurança, digamos assim, né? Em 4004 a.C. E logo depois
veio um quarto grupo. Quarto grupo, eu pensei que tinha acabado no terceiro, só que... São os extras e os especiais. Eles chegaram e eram 144 mil dimensionais. 144 mil. 144 mil. Esses eram especiais mesmo. Eles eram, assim, tinham habilidades fantásticas. Semideuses. Semideuses. Vinham, eram líderes realmente que chegaram no planeta para fazer a diferença. Então, vieram para realmente alinhar o negócio. E resgatar todos os dimensionais que ficaram aí perdidos. Os 3 grupos de 666. Perfeitamente. Então, as habilidades desses 144 mil são, assim, fantásticas. Eles se destacam hoje na humanidade, né? E o que acontece? Todos esses dimensionais ainda estão aqui na Terra, ainda estão reencarnando há milênios e milênios. E eles estão esperando justamente esse momento de despertar, de resgatar essa origem e lembrar e reativar o compromisso que eles tinham que realizar. Porque se eles não acordarem para a realização desse compromisso, dessa missão no planeta, eles vão continuar aqui e não vão receber, digamos assim, o passaporte para voltar para casa. Não vão atingir a transmutação. Exatamente, aquele assunto da transmutação. Pelo que eu vejo, o grupo da parceria está unificando, despertando e direcionando todos que sentem o chamado. Isso. Que muito provavelmente todos que sentem o chamado são dimensionais para entrar no seu compromisso, acessar o seu registro cósmico, ou seja, fisicamente ou na frequência de plasma, dentro das galerias. Exato. Para relembrar qual é o seu compromisso no planeta Terra, fazer o processo evolutivo e partir para casa. Exatamente. Vale citar que é importantíssimo, né? Quando a pessoa toma ciência dessa vontade que ela tem interior, todos os dimensionais, admitindo ou não, eles têm um feeling, uma vontade e também, às vezes, até uma forma de associar as coisas um pouco diferente, né? Elas sempre pensam fora do tradicional. Fora do tradicional. Elas diferenciam um pouco do costume. Elas não gostam de ficar naquela rodinha, sempre andando em círculos. Elas sempre tendem a sair pela tangente. Perfeito. Essa é uma característica do dimensional. Não é só isso. Não é só isso. Mais. E quando acontece da proposta de que ela merece mais, né, de que o povo merece dignidade, o povo merece saber a verdade. Isso aqui não é tudo. Não é tudo porque eu já vejo aonde vai dar, porque eu sei que eu vou ter que fazer faculdade, eu vou ter que trabalhar e só. Será que eu só tenho que desenvolver essa ação? Será que eu só vou ser médico? Será que eu só vou ser advogado? Será que eu só vou ser um técnico eletrônico? Será que eu só vou ser isso? Será que as minhas atividades elas não podem se desenvolver para ajudar em um círculo maior, né? Ajudar em um todo? Estar tanto fora do sistema que é possível se integrar? É possível viver em todos com a devida dignidade? Eu não tenho dúvida nenhuma. E vendo o trabalho de vocês, o trabalho do grupo da parceria, a consciência, o direcionamento que vocês estão tendo, é impressionante. Gente, nós chegamos ao final, dessa vez sem intervalos, de mais um Em Busca de Conhecimento. Eu agradeço a presença do Felipe, do Rafael. Rafael, em nome do grupo da parceria, o que você passa para despertar os dimensionais adormecidos que estão escutando a rádio? Dimensionais. Então é o seguinte, o que são as 49 raças, né? O que são esses seres que estão aí, os extraterrestres, presentes, estão vindo para ajudar a gente, para despertar a gente? São aqueles que já conseguiram transmutar, são aqueles dimensionais que estavam aqui conosco e antes foram os alunos que conseguiram se formar e conseguiram voltar para casa antes da gente. Então eles estão aqui esperando a gente também voltar. Eles estão aqui para nos ajudar a gente a passar os benefícios para a humanidade terrestre, que nós viemos fazer isso lá atrás e até hoje não conseguimos fazer. Então está na hora de despertarmos e assumirmos nossa tarefa. Obrigado, Alan. Mais um Em Busca de Conhecimento comigo, Alan Fernandes. Obrigado, grupo da parceria. Ok? Um abraço a todos. Um abraço. Valeu, um abraço.